Olá, queridos telespectadores do Areteju, sejam bem-vindos a mais um episódio. Está começando os destaques do informativo número 156 do STJ. Galera, mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever nas nossas plataformas do Spotify, YouTube, Amazon Music, Audible, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor by Spotify e vamos lá. Galera, este informativo número 756 do STJ foi publicado dia 14 de novembro de 2022. Vamos lá? Direito administrativo. Tema: anistia, ex-militares da Força Aérea, autotutela, decadência, não ocorrência. Tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral. Tema 839. Processo: mandado de segurança número 14.442 do Distrito Federal. Relator: ministro Sérgio Cuquina. Primeira sessão, por unanimidade, julgado em 9 de novembro de 2022. Destaque: no exercício do seu poder de autotutela, poderá a administração pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da aeronáutica com fundamento na portaria número 1104 de 1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas. Direito administrativo. Tema: servidão administrativa, emissão na posse, valor apurado unilateralmente. Violação ao artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365 de 1941. Processo: ARESP número 1.674.697 do Rio de Janeiro. Relator: ministro Mauro Campbell Marques. Segunda turma, por maioria, julgado em 8 de novembro de 2022. Destaque: é cabível a avaliação pericial provisória como condição à emissão na posse nas ações regidas pelo Decreto-Lei nº 3.365 de 1941, quando não observados os requisitos previstos no artigo 15, parágrafo 1º do referido diploma. Direito administrativo e direito tributário. Tema: Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Anuidades. Execução judicial. Valor inferior a R$ 2.500. Impossibilidade. Artigo 8º da Lei 12.514 de 2011. Aplicabilidade. Processo: ARESP número 2.147.147 do Mato Grosso do Sul. Relator: ministro Herman Benjamin. Segunda turma, por unanimidade, julgado em 8 de novembro de 2022. Destaque: a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, submete-se à disposição contida no artigo 8º da Lei 12.514 de 2011, a limitação de execução judicial de anuidades, quando o valor for inferior a R$ 2.500. Direito civil, direito da saúde. Tema: ação civil pública, cumprimento individual de sentença. Prazo prescricional: 5 anos. Prazo prescricional da pretensão objeto da ação. Processo: embargo de declaração no recurso especial número 1.569.684 de São Paulo. Relator: ministro Raul Araújo. Quarta turma, por unanimidade, julgado em 25 de outubro de 2022. Destaque: é de 5 anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual de sentença proferida em ação civil pública. Direito marcário. Tema: direito marcário. Comitês oficiais. Utilização do termo paraolímpico, instituto com atividades voltadas à inclusão social de pessoas com necessidades especiais e ao incentivo às práticas esportivas. Possibilidade: artigo 3º, em conjunto com o artigo 15, parágrafo 2º da Lei 9.615, de 1998. Processo: RESP número 1.691.899 do Rio de Janeiro.
Relator, ministro Marco Buzzi. Quarta turma, por unanimidade. Julgado em 8 de novembro de 2022. Destaque: é possível o uso da expressão paraolímpico por instituto com atividades voltadas à inclusão social de pessoas com necessidades especiais e ao incentivo às práticas esportivas, quando ausentes fins comerciais. Direito civil, direito econômico. Tema: condutas anticompetitivas, infração contra a ordem econômica, Lei 12.529 de 2011, cartel, ação de indenização por danos morais e materiais, responsabilidade extracontratual, não reconhecimento do cartel pelo CAD, prescrição, termo inicial, ciência da conduta causadora dos danos alegados, princípio da accionata, artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5 do Código Civil de 2002. Processo. Recurso especial número 1.971.316 de São Paulo. Relator ministro Luiz Felipe Salomão. Quarta turma, por unanimidade. Julgado em 25 de outubro de 2022. Destaque: em ação indenizatória que se origina de alegado ilícito concorrencial, uma vez verificada a inexistência de decisão do CAD sobre a formação de cartel, o prazo prescricional é de 3 anos. Artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5 do Código Civil de 2002. E o termo inicial para sua contagem é a data da ciência do fato danoso. Direito processual civil. Direito tributário. Tema: créditos presumidos de ICMS, exclusão da base de cálculo do IRPJ, CSLL. Mandado de segurança objetivando a declaração do direito à restituição do indébito na via administrativa. Cabimento. Processo. Recurso especial 1.951.855 de Santa Catarina. Relator, ministro Manuel Erhardt. Galera, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome do ministro, que é um desembargador convocado do TRF da 5ª Região. Primeira turma, por unanimidade, julgado em 8 de novembro de 2022. Destaque: é possível assegurar, na via administrativa, o direito à restituição do indébito tributário reconhecido por decisão judicial em mandado de segurança. Direito processual civil. Tema: ação de exigir contas. Primeira fase: procedência do pedido, honorários advocatícios de sucumbência, arbitramento, proveito econômico inestimável, critério da equidade. Processo. Recurso especial número 1.874.920 do Distrito Federal. Relatora, ministra Nancy Andrighi. Terceira turma, por unanimidade, julgado em 4 de outubro de 2022. Publicado em 6 de outubro de 2022. Destaque: os honorários advocatícios de sucumbência na primeira fase da ação de exigir contas devem ser arbitrados por apreciação equitativa, conforme disposto no parágrafo 8º do artigo 85 do CPC de 2015. Direito processual civil. Tema: ação de alimentos, cumprimento de sentença, alimentos pretéritos, técnica da penhora e expropriação, alimentos atuais, técnica coercitiva e da prisão civil, cumprimento conjunto no mesmo processo, possibilidade. Processo sob segredo de justiça, relatora ministra Nancy Andrighi, terceira turma, por unanimidade, julgado em 18 de outubro de 2022. Destaque: é admissível a acumulação, em um mesmo processo, de cumprimento de sentença de obrigação de pagar alimentos atuais, sob a técnica da prisão civil, e alimentos pretéritos, sob a técnica da penhora e da expropriação. Direito processual civil. Tema: cumprimento de sentença arbitral, impugnação ao cumprimento de sentença, depósito para a garantia do juízo, pagamento voluntário, não ocorrência, aplicação de multa e de honorários advocatícios. 523, parágrafo 1º, do CPC de 2015. Processo. Recurso especial número 2.007.874 do Distrito Federal. Relatora, ministra Nancy Andrighi.
Terceira turma, por unanimidade, julgada em 4 de outubro de 2022. Destaque: a multa e honorários advocatícios a que se refere o parágrafo 1º do artigo 523 do Código de Processo Civil de 2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. Direito processual civil. Tema: penhora de cotas de fundo de investimento, valorização antes do resgate, acréscimo transferido ao exequente, impossibilidade, excesso de execução caracterizado. Processo: recurso especial número 1.885.119 do Rio de Janeiro. Relator: ministro Marco Aurélio Belize. Terceira turma, por unanimidade, julgado em 25 de outubro de 2022. Destaque: a penhora de cotas de fundo de investimento não confere automaticamente ao exequente a condição de cotista desse fundo, não sujeitando-se aos riscos provenientes dessa espécie de investimento. Direito processual civil. Tema: honorários advocatícios. Sentença proferida na vigência do CPC de 1973. Reforma do julgado na vigência do Código de Processo Civil de 2015. Inversão da sucumbência. Aplicação das regras do Código de Processo Civil de 1973. Arbitramento segundo o critério da equidade. Possibilidade. Processo. Processo sobre segredo de justiça. Relator: ministro Raul Araújo. Quarta turma, por unanimidade, julgado em 8 de novembro de 2022. Destaque: aplicam-se as regras previstas no Código de Processo Civil de 1973 para o arbitramento de honorários advocatícios quando a sentença tenha sido proferida na vigência deste diploma, ainda que este título judicial venha a ser reformado, com a inversão da sucumbência, na vigência do Código de Processo Civil de 2015. Direito penal, direito processual civil, direito processual penal. Tema: Lei Maria da Penha, Lei 11.340. Medidas protetivas de urgência, artigo 22, incisos 1, 2 e 3 da Lei 11.340 de 2006. Natureza de tutela provisória cautelar, caráter iminentemente penal. Citação do requerido para oferecimento de contestação. Descabimento. Efeitos da revelia em caso de omissão. Inaplicabilidade. Processo. Recurso especial número 2.009.402 de Goiás. Relator: ministro Ribeiro Dantas. Relatora: ministro Joel Ilan Paciornik. Quinta turma, por maioria, julgado em 8 de novembro de 2022. Destaque: as medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 22 da Lei Maria da Penha têm natureza de cautelares penais, não cabendo falar em citação do requerido para apresentar contestação, tampouco a possibilidade de decretação da revelia, nos moldes da Lei Processual Civil. Direito penal. Direito processual penal. Tema: violência doméstica. Medida protetiva tornada e definitiva na sentença condenatória. Natureza perpétua. Ilegalidade. Avaliação periódica da pertinência da medida. Imprescindibilidade. Processo. HC número 605.113 de Santa Catarina. Relator: ministro Antônio Saldanha Palheiro. Sexta turma, por unanimidade. Julgado em 8 de novembro de 2022. Destaque: é ilegal a fixação ad eterno de medida protetiva, devendo o magistrado avaliar periodicamente a pertinência da manutenção da cautela imposta. Direito processual penal. Tema: prova testemunhal. Depoimento dos policiais. Mesmo valor probatório que qualquer outra prova testemunhal. Coerência interna. Coerência externa. Sintonia com demais provas dos autos. Superação do estándar probatório mínimo, livre convencimento motivado, avaliação crítica da prova. Processo. Agravo no recurso especial número 1.936.393 do Rio de Janeiro. Relator: ministro Ribeiro Dantas.
quinta turma, por unanimidade, julgado em 25 de outubro de 2022. Destaque: o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos. Execução penal. Tema: livramento condicional. Requisito subjetivo. Lei nº 13.964 de 2019. A ausência de falta grave nos últimos 12 meses. Fato por si só insuficiente. Processo: agravo regimental no HC 776.645 de São Paulo. Relator ministro Laurita Vaz. Sexta turma. Por unanimidade, julgado em 25 de outubro de 2022. Destaque: a ausência de falta grave nos últimos 12 meses não é suficiente para satisfazer o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional. Direito tributário. Tema: crédito presumido de ICMS. Exclusão das bases de cálculos do IRPJ e da CSLL. Aplicação de entendimento firmado pela Seção de Direito Público do STJ e RESP número 1.517.492 do Paraná. Questão análoga analisada pelo STF sob o rito da repercussão geral. Princípio federativo. RESP 1.951.855 de Santa Catarina. Relator ministro Manuel Erhardt, desembargador convocado do TRF da 5ª Região, primeira turma, por unanimidade, julgado em 8 de novembro de 2022. Destaque: não é possível a inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, IRPJ, e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL, não tendo a Lei Complementar número 60 de 2017 aptidão para alterar a conclusão de que a tributação federal do crédito presumido de ICMS representa violação ao princípio federativo. Galera, é isso aí. Esse foi o informativo número 756 do STJ e seus destaques. Se você chegou até aqui e curtiu esse episódio, deixe o seu like e compartilhe com seus melhores amigos. Até a próxima, galera. Um forte abraço e tchau!